E chegou o momento de fazermos o nosso círculo bíblico aqui no Bem-vindo Romero. Você que tem a revista de Aparecida, que recebe ela todos os meses e faz parte da nossa família Campeão dos Devotos, sabe que nas páginas 20 e 21 você pode fazer conosco o círculo bíblico. Você pode acompanhar com a gente o círculo bíblico. E estamos aqui então na terceira semana. Já falamos a respeito da festa dos ázimos, já falamos a respeito da preparação da Páscoa e hoje vamos falar também da caminhada do povo de Israel. E para falarmos sobre isso, é claro que contamos com a presença de um missionário redentorista, Padre Lucas Emanuel. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Bem-vindo Romero. Obrigada pela presença. De nada, obrigado, oportunidade de estarmos juntos. Bom dia para você, para todos que nos acompanham neste momento. E Padre, vamos fazer essa caminhada do povo, não é mesmo? Sim, porque afinal de contas, caminhar com Deus é sempre muito importante. Mas antes da gente fazer essa caminhada e falar sobre isso, eu convido você para abrir aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 37 e 39, que serão os versículos que nós vamos meditar. E para ouvi-los agora, Padre Lucas vai ler para a gente a palavra de Deus. Nos diz assim: Partiram, pois, os israelitas de Ramsés para Sucó. Eram cerca de 600.000 adultos a pé, sem contar as crianças. Com eles partiram também muitas outras pessoas, bem como ovelhas e bois, uma grande quantidade de animais. Assaram pães ázimos com a massa levada consigo do Egito, pois ela não tinha fermentado, já que foram expulsos do Egito e não puderam esperar, nem fazer provisões. Padre, a gente está lendo aqui mais um pouquinho do livro do Êxodo, que aliás é essa caminhada, inclusive, que estamos sendo convidados a fazer na jornada bíblica proposta pela nossa família Campanha dos Devotos. E já passamos, inclusive, como eu já disse, pela festa dos ázimos e também pelas prescrições para a Páscoa. E agora estamos nessa caminhada. Essa caminhada também tem muita ligação com a caminhada nossa de vida, que a gente tem que sempre caminhar e ir em missão junto com Deus, não é mesmo, Padre? É isso mesmo, Bianca. E quando a gente olha para o livro do Êxodo, nós fazemos a caminhada do povo em direção à sua libertação. A presença de Deus que vai guiando. Isso faz lembrar a nossa Páscoa. Esse caminho que o povo fez, fazendo a experiência da desolação, mas também da presença de Deus, daquele que escuta o clamor do povo. Essa experiência que eles fizeram lá no Antigo Testamento, nós fizemos e continuamos fazendo com Jesus. Nas desolações da vida, nos vários Egitos que nos oprimem, nas mais diversas situações que a vida pode nos apresentar. O mais importante é a gente perceber que a libertação, e quando a gente fala de libertação, a gente está falando da redenção, da salvação, daquilo que é o desejo de Deus para a humanidade. Ela vai acontecendo sempre, constantemente na história. E ela acontece de maneira integral, ninguém está excluído, né? Ela acontece para toda a humanidade, para todos os seres vivos. Por isso aqui a leitura até citou que tinham aí mais de 6.000 pessoas, sem contar as crianças, e além disso ainda tinha muitos animais. Quer dizer, é a salvação completa. Deus que salva a humanidade de maneira integral para fazer a vida continuar acontecendo. Isso é uma maneira também de a Bíblia nos mostrar que Deus está atento a cada detalhe, né? Que a força da terra é a força de Deus que gera o fruto, né? Que traz a vida, que traz o alimento. Então, tudo isso está incluído na salvação. E aí, para que a gente continue tendo tudo isso para cultivar, para usufruir, é preciso também, então, agora do nosso cuidado. Aí a libertação também passa pelas nossas mãos. Nós vamos construindo a história com Deus, né? Então, esse sentido da caminhada, de uma caminhada fiel, segura, porque temos Deus ao nosso lado, mas que não está livre de nenhuma situação adversa. As situações difíceis vão acontecer, mas elas só nos ajudarão a perceber o quanto Deus está presente caminhando conosco.
escutando o nosso clamor, ouvindo, né, a nossa prece com amor. Sabe, padre, eu comecei o programa falando a respeito de um ditado antigo, inclusive, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas vezes, como eu disse, o nosso caminho, o caminho que nós queremos, não é o caminho de Deus. Por isso dá a impressão de que as linhas são tortas, mas na verdade não. As linhas, elas são escritas por Deus, também está ali. Basta a gente olhar este caminho a seguir. E como é que a gente enxerga esse caminho? Pela fé. Então, padre, neste caminhar do povo israelense também tem muita fé, muito acreditar. E às vezes a gente fica sem acreditar na nossa vida, não é mesmo, padre? Às vezes a gente esquece disso. É importante a gente lembrar que precisa ter fé, que precisa ter confiança em Deus, não é mesmo? Com certeza. E esta fé que você falou, Bianca, ela tem que ser muito verdadeira e muito simples. Porque a gente não pode fantasiar as coisas. Deus vai falar conosco através do outro, dos acontecimentos. Lá com esse povo foi através de Moisés, né? E depois, senão a gente vai ficar esperando sempre um sinal muito grande que nunca vai vir. Porque Deus é simples e Ele está do lado, junto. Então, esta fé que você falou tem que ser uma fé que vem lá do coração, na certeza de que esta presença de Deus é constante e nós não podemos duvidar dela. Por isso aquele povo, apesar de todo o sofrimento que eles estavam vivendo da escravidão do Egito, com a opressão do faraó, quando eles saem do Egito, guiados por Moisés, eles dizem: Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus escutou a nossa prece, Ele está aqui caminhando conosco. E muitas vezes esse povo, nessa caminhada, eles duvidaram. Mas quando eles duvidaram, através de Moisés, Deus dava sinais. Eles tiveram fome, caiu o maná. Eles tiveram sede, da rocha brotou água. Enfim, esta caminhada, com tantas dificuldades que eles sofreram na pele, porque foram dificuldades que atingiam as questões vitais, Sim. né? Fome, sede, depois foram picados lá, doença. Então, assim, tudo isso foi vencido porque Deus estava presente, né? Então, na nossa caminhada de fé na vida, nós não podemos esquecer disso, apesar das dificuldades. Se nós olhamos para o lado e conseguimos perceber a presença de Deus nos guiando, nós estamos seguros, não há o que possa nos prejudicar. E aí, o que vem de dificuldade, de ventos contrários, de adversidades, são apenas momentos oportunos para o nosso crescimento. Exato. Crescimento na fé, crescimento como pessoa, né, na vida, e por aí vai. Uma coisa que tem me marcado muito nesta caminhada que nós estamos fazendo com a jornada bíblica proposta aqui pela nossa família Campanha dos Devotos, é o fato de que a gente muitas vezes escolhe os nossos caminhos por maneiras diferentes e obviamente que temos essas consequências. E a partir dessas consequências vão acontecendo coisas na nossa vida. Se a gente consegue ter o nosso caminho pautado, guiado pela palavra de Deus, pautado, guiado por Cristo, fica muito mais difícil de certas coisas nos desviarem. E é exatamente por isso que a gente tem que ter Deus no nosso coração e ter a palavra de Deus na nossa vida, para poder caminhar junto com Ele. E é exatamente por isso que eu peço para o Senhor agora fazer uma oração para que a gente realmente tenha este caminho em Deus sempre. Amém. Vamos então suplicar a presença de Deus pelo seu Divino Espírito, que nos guie na nossa caminhada de fé, nos passos da vida, para que, apesar de todas as dificuldades, nós saibamos encontrar esta mão de Deus que nos guia. Por isso pedimos sensibilidade para olharmos mais ao nosso redor e perceber a presença de Deus junto conosco através de tantas pessoas que nos amam, que caminham conosco, que nos desejam sorte na vida, pessoas que de fato querem o nosso bem. E assim, com essas pessoas, sentindo a presença de Deus, que nós possamos todos nos fazer instrumentos de Deus para alguém, para também darmos
força para a caminhada das pessoas que estão ao nosso redor, ajudando a enfrentar as dificuldades, para nunca nos esquecermos de que Deus está presente, Ele quer nos libertar de tudo o que nos prejudica. E que a Mãe Aparecida, tão confiante nesta presença amiga de Deus, nos ilumine para que quando quisermos desistir, tomemo-nos por sua mão e deixemos ela nos levar ao seu Filho Jesus, que é o socorro das nossas vidas. Amém. Amém. Obrigada, Padre, mais uma vez pela presença aqui conosco e por nos ajudar nessa caminhada também, a esclarecer esse nosso caminho. Amém. Amém. Obrigada.